Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Raquel, é um prazer estar com vocês hoje. Só alguns avisos antes da nossa reunião. Essa reunião ela é gravada, tá? Então ela vai ficar disponível no YouTube daqui mais ou menos 2 dias no nosso canal da casa. Durante a palestra, a gente pede para todo mundo manter os microfones desligados, né? Durante a palestra, se alguém, caso ligar o microfone, a gente vai desativar. São 40 minutos de estudo, então o palestrante ele vai fazer o estudo contínuo e no final a gente tem tempo para dúvidas, perguntas. Então, se no decorrer da palestra surgir alguma dúvida, pode anotar ou mesmo enviar no chat, que a gente vai ter uns 15 minutinhos aí no final, tá? Então, nós vamos fazer a nossa prece. Hoje a gente vai receber o Wallace, que vai fazer uma palestra para a gente. Hoje ele trouxe o tema O Cristo Consolador, o Consolador Prometido, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item 3 e 4. Então, ele vai trazer para a gente essa reflexão. Então, antes dele começar, a gente vai fazer a nossa prece. Pedir todo mundo para fechar os olhos, relaxar o corpo. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais uma oportunidade de estar aqui hoje, cada um na sua casa, podendo estar presente com os nossos estudos, ter mais uma oportunidade de aprendizado, que nós possamos, Senhor, assimilar mais esse ensinamento para colocá-lo em prática no nosso desafio diário. Agradecemos a oportunidade da nossa vida, de todos os nossos desafios superados e pedimos, Senhor, que intue o nosso palestrante para nos orientar da melhor forma possível nesse momento. Que assim seja. Amém. Wallace, seja muito bem-vindo à nossa reunião. Primeiro eu quero agradecer, né, toda a disponibilidade, todo o carinho conosco aqui da casa. E seja muito bem-vindo, fique à vontade. Boa noite. Obrigado, Raquel. Boa noite. Boa noite, dona Eide. Muito prazer voltar ao Gefracan, né, depois desse período todo de pandemia, não é isso? Onde eu ia lá nos sábados de corpo e alma, agora só aqui de alma, né? A gente está aqui estreando a nova modalidade de fazer reunião espírita, né? Só em alma, não é isso? Gefracan, eu falei, a minha esposa está falando que eu falei Gefracan, é Genfre. Desculpa, gente, é Maria Francisca. É porque a gente começa a trocar as bolas, mas eu ia na quarta-feira no Genfre, né? Nos sábados à tarde, né? E agora estou aqui estreando na quarta-feira à noite, não é isso, gente? Então, obrigado pelo convite e precisando, a gente vai estar aí outras vezes, de acordo com a agenda, não é isso? Então, já podemos começar? Podemos sim, fica à vontade. Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Minimizar aqui. Então, vamos, gente. Vamos colocar aqui para vocês como é que é a forma que a gente vai tentar levar esse estudo nessa noite de hoje. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. E essa parte lá no Evangelho é os itens 3 e 4. É bem pouco. Então, a proposta que eu vou trazer para vocês, como eu tenho um período de 40 minutos, de repente a gente nem vai usar isso tudo. E eu conto, assim, com perguntas de vocês ao final, porque essa passagem, né, do Evangelho, exclusiva do Evangelho de João, o Evangelista, é uma das mais belas passagens, pelo menos que eu considero, né, dos Evangelhos, mas ela é uma das mais polêmicas e uma das mais controvertidas em termos de interpretação, né, ao longo da história. E aí eu vou abordar com vocês, a princípio, o contexto evangélico e depois mostrar para vocês o que foi que Kardec tratou, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas depois, ao final, eu vou tentar trazer algumas coisas, algumas novidades, né? Porque para a gente que é do meio espírita, né, esse assunto já, a princípio, ele é já um pouco assim batido, né? Que todo mundo já sabe, né? Que o Consolador Prometido, a gente leciona aqui na doutrina espírita, que seria a nossa doutrina, né? Então, eu vou tentar, assim, não ficar chovendo numa olhada, mas a proposta é depois, ao final, trazer uma coisa nova. Aí eu conto com a pergunta de vocês, tá? Então, vamos lá.
Então, nós vamos entrar aqui no contexto. Essa passagem, ela está lá no Evangelho de João, nos capítulos 14 em diante. Então, qual que é o contexto no qual essa passagem está inserida? A gente vê lá que Jesus ele estava proclamando aquele chamado Sermão do Cenáculo, né? Que é aquele sermão que ele proferiu para os seus discípulos, quer dizer, que não foi uma reunião reservada, naquela episódio da última ceia pascal, né? Por volta do ano 31, porque dali para diante ele já ia entrar naquela fase onde ele ia ser preso, julgado e crucificado, né? E aí Jesus começou a falar novamente da sua morte, porque ele já vinha antes comentando sobre a necessidade de ir a Jerusalém, né? E também, nesse contexto, ele começou a falar da sua morte, mas também do seu retorno futuro, já dando uma esperança para os seus discípulos. E aí ele lhes fez uma promessa do envio de um novo Consolador. E lá está escrito assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, aí a gente já tira de cara uma conclusão. Se Jesus daria outro Consolador, é porque naquele momento já existia um entre eles, né? E a gente vai entender o que seria esse outro Consolador, tá? Então, falando sobre esse novo Consolador, ele começou a traçar uma série de comentários para tentar explicar, né, o que seria. Então ele coloca assim, ele afirmou que esse Consolador seria o Espírito de verdade, que a gente, né, já pode tirar algumas conclusões, que é o portador e guia do quê? Do verdadeiro entendimento das coisas do mundo. Contrário ao quê? Ser espírito da verdade é uma coisa contrária ao chamado espírito da mentira, né? Porque o mundo não pôde receber naquela época, porque não ouvia, né? Não percebia, não compreendia, né? Visto que, como ele já tinha falado em outras passagens, aqueles judeus daquela época, aqueles povos, estavam espiritualmente cegos. Ele citando Isaías, falando que eles não tinham o amadurecimento, a compreensão necessárias para compreender a essência da doutrina que ele poderia ter dito, mas que ele falou mais abertamente aos seus discípulos, mas ao povo ele só falava por parábolas, né? Então, como eu falei, eles não estavam capacitados, né? Tem até aquela passagem bacana que ele assemelha os homens às crianças, né? Que a gente leciona, que são nós somos ainda crianças espirituais entrando na puberdade espiritual, né? E aí, prosseguindo, né? Ele disse aos seus discípulos, né? Que muitas das coisas que eles falavam, ele falou, vós o conheceis, né? Esse espírito de verdade que ele já estava trazendo naquela época, porque habita convosco. Aonde? Nas nossas consciências, né? Nas consciências deles daquela época. E ainda promete no futuro, estará em vós, né? Porque eles já tinham em relação ao povão daquela época, os judeus daquela época, já tinham o quê? Uma grande parcela da verdade Jesus já havia dado para ele, né? Através do quê? Aí a gente compreende o que seria aquele consolador que já existia daquela época, que era a sua boa nova, que era o consolador daquele momento. Então, Jesus já deixou claro para eles que eles iriam receber depois, no futuro, o que seria o quê? Uma complementação renovada, né? Através do quê? De uma nova revelação. Então, a gente já começa a preparar o entendimento de que a gente vai ver que foi isso que Kardec depois compreendeu e ensinou, que esse Consolador seria o quê? Uma nova revelação. E aí, ele continuando, né? Que aquele outro Consolador, né? O Espírito Santo que o Pai enviaria em meu nome, aí ele coloca, esse, quem? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, né? Naquele momento. E aí, Jesus e os seus seguidores, após aquela introdução sobre esse assunto, eles foram para um bosque chamado Getsemane, que ficava, né, no Monte das Oliveiras, e continuando aquela narrativa, ele disse, quando vier o outro Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar,
aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará, ou seja, falará, né, dará testemunho de mim. E na sequência, falando ainda sobre a questão da sua morte, né, em cumprimento ao que já era previsto nas antigas escrituras judaicas, principalmente aquela passagem do profeta Isaías que fala do servo sofredor, ele disse: agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Aí ele continua: mas digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Por quê? Porque aquilo tudo, inclusive a sua morte, já existia um plano por trás daquilo. Ele deixa bem claro em outras narrativas que a gente não pode entrar aqui mais a fundo, né? Mas ele já deixava claro, né? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei, ou seja, eu enviarei esse Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Que justiça é essa? O entendimento das eternas leis divinas. Principalmente o que hoje em dia, a gente, né, fala sobre a questão da lei da causalidade, a lei da causa e do efeito. E também da questão do juízo, que é o quê? O real entendimento sobre essas questões, né, das leis de Deus, restaurando deste modo que a compreensão dos homens sobre todas as coisas do mundo espiritual. Então ele já deu o quê? A introdução sobre qual seria o papel desse novo Consolador. E aí, continuando, já lá no capítulo 16, né, Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar, ou seja, compreender agora. Deixando, então, assim, bem claro que mais revelações de Jesus deveriam ficar o quê? Reservadas ou guardadas para serem fornecidas depois no futuro. Então, daí a gente já percebe, se o povo, Jesus falava apenas por parábolas, que nada mais é do que ele está como se ele estivesse fornecendo um alimento espiritual muito próximo daquele judaísmo da época que ele vivia, né? Porque o Antigo Testamento também, os livros dos profetas, tem muitos ensinamentos também em forma de parábolas. Então Jesus também veio trazendo uma roupagem nova, inclusive sobre muitas passagens parabólicas do Antigo Testamento. E aos discípulos, que eles tinham um pouquinho mais de capacidade de compreensão, ele já falava um pouquinho mais abertamente sobre certas coisas. Mas ele já deixou claro, nem eles teriam a condição de suportar ou de compreender tudo o que ele poderia ter dito. Então, por isso que ele prometeu no futuro um novo Consolador. Ou seja, o seu ensino deveria, então, ser o quê? Gradativo, tendo, então, o quê? Uma continuidade ao longo do tempo. E aí ele continua. E quando aquele Espírito de verdade, que a gente viu que é o portador do verdadeiro entendimento das coisas do mundo espiritual, né? Através da sua, que a gente vai ver essa ideia da evocação. Então ele, quem? O Espírito Santo, que é o mensageiro de Deus, vos guiará em toda a verdade, esclarecendo sobre todo o entendimento de todas as coisas do mundo espiritual. Porque ele não falará de si mesmo. Quem? Esse Espírito Santo. Visto que aquele novo ensino não seria o quê? Fruto somente da sua conclusão ou interpretação, mas dirá tudo o que tiver ouvido, já deixando claro que essa forma de transmissão, que a gente depois vai conversar sobre, seria pela via chamada, né, usando o linguajar bíblico, via profética, e trazendo para a nossa linguagem espírita, que seria aquilo que a gente chama pela linguagem mediúnica, né? E dessa maneira, ele vos anunciará o que há de vir, ou seja, divulgando abertamente tudo aquilo que for revelado a ele no futuro. Finalizando, deixou claro que o Cristo será o inspirador espiritual daquela nova revelação divina ou doutrina a ser divulgada ao mundo através do Espírito Santo. Lhes disse que ele, quem? O Santo, me glorificará. Ou seja, o que é glorificar? Reconhecerá que aqueles verdadeiros ensinos são do Cristo, dará testemunho, né? Falará de Jesus, fazendo ser reconhecido por todos. Porque ele, quem? De novo,
o santo, há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ao final, diz que tudo quanto o Pai tem é meu, visto que a sua futura revelação que seria verdadeira. Por isso que ele fala, tudo que o Pai tem de compreensão, ele também tem. Por quê? Porque o Cristo é aquele que detém toda a verdade. Por quê? Porque ele é um com Deus, está em comunhão espiritual com o Pai. E repetindo a ideia de que o trabalho, né, do santo, que a gente depois vai explicar o que é, né, será assim como de um profeta, o mensageiro de Deus, enfim, um intermediário daquela nova revelação que deveria vir ao mundo no futuro, né, confirmou a eles dizendo que ele, o santo, há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar no futuro. Então, gente, vocês veem que com essa simples leitura fica aquela questão que às vezes não, causou muita confusão ao longo da história. Por quê? Porque esse texto, antigamente, né, os evangelhos, eles foram escritos, né, todos os chamados originais, né, os pergaminhos antigos que foram achados, eles foram encontrados os textos em grego koiné. Ou seja, eles falavam naquela época, dizem, né, em hebraico, aramaico, né, mas redigiam, é como se fosse hoje em dia. A gente fala português, mas a língua comum que circulava na região, né, é o inglês. Naquela época eles falavam em aramaico, mas a língua que circulava, né, era o grego, por causa da invasão do Império Ptolomaico. Então, só para vocês se ambientarem. E esses fragmentos de texto, principalmente esse do Evangelho de João, ele foi escrito em grego koiné e ele não tem pontuação nenhuma. Então, muitas daquelas traduções que foram feitas, e até hoje ainda são feitas, elas trazem, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no final, elas trazem algumas palavras, principalmente essa do chamado Espírito Santo, que nem sempre traz um entendimento muito fácil numa primeira leitura. E aí, isso gerou tanta polêmica ao longo do tempo, que daí, dessa leitura, dessa possível confusão entre o que seria o Consolador, ou seja, o que ou quem seria esse Consolador, ou o que ou quem seria esse Espírito de verdade, ou o que ou quem seria esse Espírito Santo, né? A doutrina, por exemplo, católica, juntou tudo numa só e é um dos fundamentos que surgiu a chamada tese trinitária, né? Da base que seria o Deus em três unidades consubstanciadas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já as doutrinas, por exemplo, a doutrina protestante, né? A Igreja protestante, né? A tese protestante já não aceita essa ideia da trinitária, né? Como a doutrina espírita também não. É a ideia de Deus, Jesus, o Cristo, que seria também Deus, mas o Espírito Santo seria outra coisa, né? Então, a gente fazendo essa leitura desse texto, a gente vê que realmente, se a gente não prestar atenção, a gente vê que tem hora que ele está falando do Espírito de verdade, tem hora que ele está falando do Espírito Santo, mas a gente consegue, dentro da doutrina espírita, pontuar o que é cada coisa, tanto que a gente vai desenvolver esse raciocínio mais à frente. Então, vamos lá. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, ele falando sobre esse tema, ele colocou o seguinte, né? Que Jesus promete outro Consolador, que ele deixou bem claro, baseado no que Jesus disse lá, que é o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por o quê? Não está espiritualmente maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Contudo, né, se o Espírito de verdade tinha que vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo ou não dissera tudo, que a gente viu que realmente ele não disse tudo, né?
se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é porque o que ele disse foi o quê? Ou foi esquecido ou foi mal compreendido. E realmente ocorreu um pouco das duas. A humanidade entrou numa invigilância, né? Uma falta de compreensão, uma falta de leitura, passou muito tempo longe, né? Ao longo principalmente a gente tem que lembrar, ao longo da chamada Idade Média, as pessoas eram proibidas, inclusive, de ler as escrituras. Somente os padres da igreja que tinham aquela autoridade, né, para servir de intercessor, né, de intermediário entre esses conhecimentos divinos e os homens. Mas depois, com a reforma protestante, as escrituras foram traduzidas para as línguas vernáculas e as pessoas começaram a ler. E aí também começou a acontecer também muitas mais interpretações, né? E já prevendo isso, Kardec colocando, né, que o Jesus prometeu a vinda de um novo Consolador, até para poder o quê? Trazer uma nova luz de entendimento sobre essas questões todas do passado. Então, confirmando, né, Kardec, o entendimento de que o Cristo, que ele deixa bem claro lá que presidiu essa terceira revelação de Deus, é o próprio Espírito de verdade. E isso, gente, eu tenho por mim que eu afirmo, né? Mas sabendo que existem outras correntes até dentro da doutrina espírita que entendem o Espírito de verdade de uma outra forma. Então a gente pode inclusive discutir isso ao final. Então Kardec, entendendo isso, disse que o Espiritismo vem na época predita onde? Nas antigas escrituras judaico-cristãs. Então esse momento, né, que a gente pode falar, né, que foi o momento histórico pontual lá na segunda metade do século XVIII, aquele período já havia sido predito desde lá do livro da Gênese, né, de Moisés. Então ele vem cumprir, aí ele fala a promessa do Cristo, aquela que a gente viu lá, quando Jesus conversou com seus discípulos no Sermão do Cenáculo. Aí ele coloca lá, preside o seu advento, o Espírito de verdade. Então, todo aquele processo da vinda do Consolador prometido, que é a terceira que a gente leciona na doutrina espírita, que seria, né, a terceira revelação de Deus ao mundo, né, ele foi presidido, ou seja, aquele trabalho foi coordenado pelo Espírito de verdade. E falando sobre o quê? O papel do novo Consolador, disse que ele chama os homens à observância da lei de Deus. É aquilo que Jesus chamava de arrependimento, porque a palavra arrependimento também é uma daquelas palavrinhas que a gente tem que repensar a forma como ela foi traduzida e o entendimento como ele chegou para nós hoje, porque o arrependimento não é somente aquele simples pesar sobre os atos praticados, não. Ele tem mais a ver, né, lá no termo que os judeus usavam naquela época, chama techuvá. Ele tem mais a ver com a ideia da reforma íntima que a doutrina espírita coloca. É aquela mudança de conduta moral, né? Então, Kardec colocando, ele chama os homens a essa reforma, essa mudança de conduta moral, ensina todas as coisas fazendo compreender o que o Cristo só disse naquela época por parábolas. Advertiu o Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E ele falava isso mesmo, porque ele já sabia, ó, eu jogo a semente, né, que é a semente, a parábola do semeador, eu jogo a semente da palavra de Deus, mas de acordo com o solo do coração, o solo íntimo do coração de cada um, recepciona a semente de um jeito. Uns, né, inclusive ele colocando, dando 30, outros 60, outros 90, né, por um. Então é isso aí, quem tem ouvidos para ouvir entendem as coisas de uma forma mais aprofundada, outros não. A seguir, Kardec diz que o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras, nem alegorias, ou seja, fala abertamente, né? Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, que são aqueles ensinos ocultos contidos naquelas inúmeras parábolas repletas de metáforas, né? E aí ele cumpriu uma das profecias que está lá no livro, o último livro dos profetas, é o profeta Malaquias, que seria o quê? Da conversão do coração dos filhos a seus pais.
Então, complementando, Kardec disse que o Espiritismo vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores, trazendo a justiça de Deus aos homens através do seu conhecimento, ou seja, a respeito da divina lei da causalidade, a lei da destruição, né? Coloca da causalidade porque ela é uma das principais, né? Mas é a lei do amor, né? Da destruição, aquelas todas que a gente estuda no livro dos Espíritos, bem como a ideia desse grande plano de Deus relativo o quê? A essa, né, salvação espiritual da humanidade mediante o quê? A necessidade da sua moralização, que é aquela ideia que Jesus falava, né, do arrependimento. No livro A Gênese, né, lá no capítulo 17, principalmente a partir dos itens, acho que 36, né? Mas aí eu trouxe uma parte do item 39, que fala das predições do Evangelho. Olha que interessante que Kardec colocou lá, né? Porque essas questões um pouco mais profundas, ou ele tratou na Gênese, que foi praticamente a sua última obra antes dele desencarnar, ou elas já estavam lá nas revistas espíritas, né? Então, ele coloca, Kardec explicou que Jesus claramente indica que esse outro Consolador não seria ele. Já deixando bem claro aquela ideia de que, desconstruindo aquela tese trinitária, né? Que o Consolador não seria ele. Aí ele coloca, pois do contrário, dissera. Ele deveria ter dito, né? Voltarei a completar o que vos tenho ensinado. E aí ele coloca, não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco e ele estará em vós. Né? Já deixando claro, onde que é uma coisa que vai estar, né, dentro de nós, aquela questão que ele falava, o reino de Deus está aqui, está ali, está colar, não. Ele está no meio de nós, dentro de nós, né? Essa proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem muito menos estar em nós. Né? Então, deixando claro que esse Consolador, além de não ser ele, não seria uma individualidade encarnada. Né? Então, ele deixa claro que seria o quê? Uma ideia, né? Um conjunto de ideias. E complementando, disse, compreendemos-la, porém, muito bem com referência a uma doutrina, que a gente já viu lá, né? Jesus, naquela época, trouxe o Consolador, que também não era o primeiro, porque Moisés já tinha trazido a primeira revelação, que seria o primeiro Consolador. Jesus, naquela época, trouxe um Consolador, que seria a segunda revelação, o cristianismo, né? Então ele falou, Kardec colocou, compreendemos-la muito bem como referência a uma doutrina. Que doutrina é essa? Uma doutrina reveladora da palavra de Deus, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, ou seja, quando ela estiver em nós, assimilada em nossa consciência, renovando os nossos juízos ou entendimentos espirituais, poderá estar, sim, eternamente em nós. Ao final, ele concluiu dizendo que o Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma quê? Nova doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador espiritual há de ser o Espírito de verdade. Então, Kardec inovou naquela época frente à chamada doutrina trinitária e também a doutrina, né, da época lá da Reforma Protestante. Ele deixando bem claro, o Espírito de verdade é um inspirador de uma nova revelação que viria ao mundo, né? Deixando claro que são duas coisas distintas. Mas aí, e o Espírito Santo? Nós vamos ver depois. Então, retornando ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele disse assim, o Cristo, né? E disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Está lá no Sermão da Montanha, né? Mas como há de alguém sentir-se feliz, né, ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre?
O Espiritismo, então, aí ele falando sobre o papel consolador dessa nova revelação, que a doutrina espírita cumpriu muito bem, trazendo essa ideia da lei da causa e efeito, a ideia da necessidade da reencarnação, né? O motivo dos sofrimentos, das provações, das expiações, né? Então, o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, né? Falando que a gente vive, né? Em outras passagens, que a gente vive num chamado mundo de provas e expiações, onde, né, ele usa aquela figura, né, para nos dar a ideia. Aqui é como se fosse um hospital, aqui é como se fosse o quê? Uma penitenciária, ou seja, no hospital só ficam doentes, na penitenciária só ficam os pecadores, né, aqueles que fizeram mal, estão ali para pagar, vamos colocar entre aspas, pagar a pena, né? Então, onde o homem expia o seu passado, expia no sentido de suportar, né, um sofrimento com o objetivo de reparar, resgatar aquele débito, né? Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então é aquele remédio amargo, né? A ideia do remédio amargo é o remédio amargo, mas que cura, né? O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo suportar aquele sofrimento. Sabe que lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, né? Isso é que é difícil. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Então, dessa maneira, o Espiritismo lhe dá o quê? Como, quando bem compreendido, quando bem assimilado, quando bem compreendido com abnegação, né? Com fé, com confiança, ele nos dá o quê? Essa fé inabalável no futuro. No futuro ele fala o quê? É a vida espiritual. E a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe que a ver do alto as coisas, ou seja, sob um outro ponto de vista. Ponto de vista esse que Kardec deixa bem claro, né? Que a verdadeira vida é a vida espiritual, essa vida nossa que é passageira, né? Circunstancial, né? Então a importância das vicissitudes, ou seja, dos sofrimentos terrenos, some no vasto e esplêndido do horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo, ou seja, até o final do caminho. Então, o Espiritismo realiza, aí Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, com base em tudo que ele falou aqui, em outros passagens, tanto do livro A Gênese quanto da Revista Espírita, ele coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo o fecho, deixando bem claro que ele compreende que o Espiritismo realiza o que o Cristo disse do Consolador prometido. Aí ele enumera conhecimento das coisas. Qual coisa? Do mundo espiritual, né? Das coisas do nosso mundo, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, né? Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, ou seja, daquela justiça divina que foi falada, e consola pela fé e pela esperança, mediante o quê? Um novo juízo ou entendimento das coisas. Com isso, gente, essa parte ela é bem tranquila, tá? Terminamos aqui um pouquinho mais cedo em relação aos 40 minutos, né? Mas como foi falado aqui, eu conto agora com as perguntas de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Muito interessante, Wallace, a colocação que você fez, né? E, pelo menos assim, né? Um comentário particular foi bem esclarecedor quanto a essa questão, né, do Consolador prometido. Eu tinha muitas dúvidas em relação a isso. Eu achei que ficou, assim, bem claro, né? Não, mas ainda tem mais coisa para trazer.
Isso aqui foi só um aperitivo, só para provocar. Vamos ver de acordo com o andamento das coisas. Gente, agora está aberto para pergunta. Quem quiser fazer, fica à vontade. Se não quiser abrir o microfone, pode mandar pelo chat também, tá? Quem quiser fazer, é só abrir o microfone e comentar. Vânia, você tinha aberto seu microfone? Eu queria falar. Sim, pode falar, Vânia. Boa noite, Wallace. Tá bom? Boa noite. Não estou aparecendo aí porque eu estou muito feia hoje. Não, que isso. Aqui, quando você fala assim, o que quer dizer não ter ouvidos para ouvir? Não ter e ouvido. outra coisa também, você não entendeu? Não, pode falar. E outra coisa, aqui os deserdados da terra, porque foi citado no texto. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas duas expressões que nos trazem, que nós não teríamos ouvidos para ouvir e aquele, enfim, os deserdados da terra. Os deserdados da terra, né, pelo que eu entendi dentro do contexto ali, são aqueles desfavorecidos, né? Enquanto tem pessoas, você vê, nós estamos aqui hoje, nesse exato momento, cada um indo na sua casa, ouvindo uma live, né, se alimentando do alimento espiritual, não é isso? Enquanto tem outras pessoas que agora, nesse exato momento, ou estão nos hospitais, né, ainda mais nesse momento de pandemia, estão lá lutando pela vida, não é isso? Não sabem se vão escapar, né, como é que vai ser o amanhã dela. E outras estão, né, se a gente está aqui, né, hoje em Belo Horizonte está chovendo, se a gente está aqui no aconchego do nosso lar, outros estão na rua, porque não tem um teto, né? Então, esses são os né, entre aspas, os sofredores, os deserdados da terra, né? E a outra pergunta, ouvidos para ouvir. É aquilo que fazia parte da cultura daquele povo hebreu daquela época, né, os rabinos, rabi, né, eles transmitirem os ensinamentos em níveis de compreensão. Né? É igual a gente que é palestrante, a gente quando está assim, num público novo, que a gente não conhece as pessoas, a gente às vezes procura fazer um aperitivo para saber, ter um feedback, tentar entender assim, o que aquele público anseia ouvir, né? Porque se a gente já chega de cara jogando aqueles ensinamentos mais profundos, é aquilo que Jesus ensinou em várias passagens, inclusive naquela, não se joga, por exemplo, pérola aos porcos. O que ele está querendo falar? Ele não está chamando as pessoas de porco, não é isso que ele está querendo dizer. É porque a pérola é uma coisa muito preciosa que aqueles, né, que ainda estão apegados às coisas da terra não dão valor. É essa a ideia, entendeu? Ou senão aquela, não se deita vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o odre velho, que é aquela bolsa que colocava os líquidos para poder fermentar, não suporta receber um vinho novo. Então, o que ele estava querendo dizer? Não adianta eu querer trazer uma revelação nova, encher vocês de conhecimento, se vocês não estão preparados para nem ouvir e nem entender o que está sendo falado. Então, eu tenho aqui algumas coisas, né, para provocar vocês, mas eu só vou aprofundar à medida que eu for sentindo esse feedback. Deu para entender? Obrigada. Falou. Meu irmão falou que ia fazer muita pergunta. Estou esperando. Daqui a pouquinho eu vou fazer pergunta sim. Eu vou esperar o pessoal se manifestar aí. Mas vou sim, pode ficar tranquilo. A hora que você quiser perguntar, Rodney, fica à vontade, tá? Então vamos lá. Ninguém vai perguntar o que é o Espírito Santo, não, gente? Eu falei do Consolador. São 3 coisas. É o Consolador, o Espírito de verdade e o Espírito Santo. Aí eu falei que o Consolador, beleza, a gente que é do meio espírita entende, né, saca que isso daí já é chover no molhado, que o Consolador é a doutrina espírita. O Espírito de verdade, né, existem aqueles que falam assim, eu entendo que é uma pleiade de espíritos. Há outros, eu entendo que realmente é o Cristo. Outros falam, não, eu entendo que o Espírito de verdade foi o outro, não né, seria o João Batista.
né? E o Espírito Santo fica aquela coisa assim, meio sem entender até hoje da doutrina espírita. Então, vamos lá, vamos trabalhar isso. Qual que é a pergunta, meu irmão? Pois é, a pergunta é exatamente essa. Você fez a pergunta, eu passo ou repasso. Eu repassei para você. Então tá. Então vamos lá, gente. Espírito Santo. Vamos lá, deixa eu compartilhar um negócio aqui para vocês. Primeiro eu tenho que colocar aqui, compartilhar tela. Vamos lá. Tá todo mundo vendo aí? Sim, estamos vendo. Vamos lá. Essa palavrinha, Espírito Santo, ela tem causado dentro não só da doutrina espírita, porque a doutrina espírita pouco fala disso, mas dentro dos estudos, né, mais aprofundados, uma confusão grande. A palavra escrita em grego é essa aqui, ó. Me diz como é que fala, não, tá? Aqui. Mas ela transliterada chama pneuma agion. Significa Espírito Santo. Aí o que acontece? Tá lá no livro O Consolador, né? O Espírito de Emmanuel já deixou claro também, baseado também no que a gente traz do ensino do Celso Pastorino, do Pastorino, né? Que ele coloca o seguinte, que esse Espírito Santo, ele representa, não seria só uma individualidade, ele representa uma coletividade de Espíritos Santos. Deixa eu ver aqui aonde que está aqui que ele fala sobre isso. Acho que está aqui, ó. Aqui, ó. Está lá, assim, ó. Emmanuel está lá no livro O Consolador, capítulo 2, questão 312. Ele coloca o seguinte: o Espírito Santo representa uma legião, né, de espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre, desde os primórdios da organização terrestre sob a misericórdia de Deus. Então, o que ele está querendo dizer? Que esse Espírito Santo seria uma coletividade de espíritos, né? Mas aí que está uma questãozinha. Olha só. Essa palavra Espírito Santo ela é usada em algumas outras passagens. Por exemplo, lá, ó, do nascimento de Jesus. Está lá no Evangelho de Lucas, fala assim, será cheio do Espírito Santo, falando, né, de Jesus. Se a gente for lá quer ver? Uma outra passagem também, né? Ele fala assim, José será concebido do Espírito Santo. Se a gente for nessa passagem lá na Bíblia, aqui, ó, se a gente clicar aqui, a gente abre, se vocês não estiverem vendo, tá, gente? A gente abre lá a Bíblia online, onde ele traz aqui, ó, tá vendo lá? Falando do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus... Opa, para aí. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, encheu-se do Espírito Santo. Tá vendo aqui, gente? Se a gente for no grego, essa palavra tá aqui, ó. Grava ela. Ela tá desse jeito, ó. Espírito... Aqui, ó. Espírito, pneuma, agion. Tá claro? Mas o que eu estou querendo trazer para vocês? Que nessa passagem específica do Evangelho de João, né, onde Jesus fala assim, aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. A gente viu que quem? O Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto o Cristo, vos tenho dito. Essa palavrinha aqui, se a gente for lá, ela está escrito desse jeito, ó, tu pneuma, tu agion. Mas qual que é a diferença, Wallace? Se a gente for ver lá, ó, olha só. A mesma passagem lá ó, ele está aqui, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, né? Então ele está aqui, ó. Você vê que ele foi traduzido igual ao da outra, o Espírito Santo. Mas ela aqui, no original em grego, ela está diferente, ó. Tu pneuma, tu agion. O que significa isso? Significa o seguinte, que assim como a gente tem no português, quando eu especifico uma coisa indefinida, eu uso
o artigo indefinido um ou uma, não é isso? E quando eu especifico, né, algo ou alguém, eu uso o quê? Ou a, ou os ais. E no grego tem essa particularidade. Esse tuzinho aqui que aparece, tá? Ele significa que esse Espírito Santo em particular mencionado, apesar dele ter sido traduzido como o Espírito Santo, na realidade o Pastorino deixa bem claro, a melhor tradução seria o Espírito, o Santo. Quis dizer que Jesus, nessa passagem específica, ele sabia que dentro daquela coletividade de Espíritos Santos, né, iria cumprir esse papel. Seria o Espírito, o Santo, seria a melhor tradução. E iria cumprir esse papel de quê? De ensinar todas as coisas, fazendo ele lembrar tudo aquilo que ele tinha dito. E aí, se a gente for, né, trazer uma passagem aqui para vocês, se a gente for lá no livro A Gênese, tá? A gente tem lá no capítulo 16, no 17, ele trata desse assunto aqui, ó. Ele coloca 3 temas, um em sequência do outro. Advento do Elias. Vocês já perguntaram, né? Por que Kardec resgatou essa figura do profeta Elias? Que é um profeta esquecido dentro, né, da doutrina espírita, e ele é muito pouco falado desse papel, ele resgatou essa ideia. E aí, logo em seguida, ele fala, ó, você vê que ele vincula a vinda do Elias com a vinda do Consolador prometido e com a vinda do Cristo. Tá? Partindo do pressuposto que vocês entenderam, né? Que vocês entendem, né? Por enquanto, até agora não teve pergunta, que o Espírito de verdade seria de fato Cristo, que o Consolador seria uma nova doutrina, né? Consoladora, né? Quem seria esse Elias que teria que vir, né? Aí a gente vem aqui, olha só que interessante que Kardec coloca mais aqui na frente. Aí ele coloca lá, advento do Elias. Aí ele vem lembrando a passagem que foi falada lá. São as passagens em Kardec, lembrando que isso aqui é a Gênese, lançada em 68, Kardec morreu em 69. Então, ele já estava meio cansado, certas coisas ele não quis aprofundar, mas ele tratou melhorzinho lá na Revista Espírita. Olha o que ele disse aqui, ó. Elias falando sobre aquele episódio lá do Evangelho que Jesus deixou lá, Mateus 17:1, né? Vamos lá, para vocês verem, 17:1, 17:11. Vamos lá para vocês verem. Vocês verem lá o que ele colocou lá, ó. Mateus 17:11. Aqui, ó. Mas digo-vos, Elias já veio, ele falando de João Batista, mas não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram com ele. Assim será também, né? Aí, mais à frente, ele coloca lá, né, olha só, seu novo advento. Então ele coloca, Elias já voltou naquela época como João Batista. Aí ele fazendo menção a uma profecia lá do livro de Malaquias. Olha só, para vocês terem uma ideia aqui de onde que a gente tira as coisas do entendimento. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, ele deixa bem claro aqui, ó. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes do dia do Senhor, ó. E ele aqui falando qual que vai ser a missão dele, ó. E aí, com base nisso tudo, olha o que Kardec coloca. São coisas sutilmente colocadas. Tá? Aqui, ó, seu novo advento é anunciado de modo explícito. Ou seja, Jesus, na passagem lá do Evangelho de Mateus, deixa bem claro que
João Batista veio àquela época, né? O Elias veio àquela época como João Batista, mas ele voltaria depois para restaurar todas as coisas. Ó. Seu novo advento é anunciado de modo explícito. Ora, como ele não pode voltar senão tomando um novo corpo, o que é isso? Reencarnando. Aí temos a consagração do princípio da pluralidade das existências. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que na ideia de Kardec, esse profeta Elias, né, que é justamente aquilo que ele colocou, a gente tem que ir juntando os pontos, que ele colocou como sendo o Espírito, o Santo, porque ele especificou quem seria aquele Espírito Santo, seria esse novo Elias que teria que vir reencarnado. Né? Teria que vir reencarnado. Peraí. Deixa eu interrompi. Tá claro aí, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido. O que significa? Então, se o Espírito de verdade é o Cristo, o Consolador, né? O Consolador é o Espírito de verdade, né? O Espírito de verdade é o Cristo. O Consolador seria a terceira revelação. O Espírito Santo seria o Espírito, o Santo, dentro daquela coletividade de espíritos. Seria um que Kardec entendeu que tinha que vir encarnado, que seria o profeta Elias. Aí eu pergunto para vocês, quem foi que encarnou e cumpriu essa passagem, essas profecias todas? E aí? Quem foi que veio naquela época, né? Evocou, né? Eu preciso falar também, gente, do Espírito de verdade, tá? O que é essa palavrinha Espírito de verdade? Espírito de verdade, tá? Espírito de verdade junto com a ideia de consolador, o que Kardec entendeu? Seria o seguinte, ele é um inspirador, então existe um consolador espiritual inspirando, né? Alguém que aqui na Terra, não seria pela via mediúnica, alguém que aqui na Terra receberia isso, esse consolador, né? Então seria um consolador terreno, que seria esse Espírito Santo, que Kardec entendeu que teria que vir encarnado, tá? E essas outras coletividades de Espírito Santo seriam aqueles que, junto com o Espírito de verdade, revelaram a doutrina espírita através de Kardec. Então, quem cumpriu o papel naquela época como o Elias que tinha que encarnar? Na Revista Espírita de 1868, mas antes disso, deixa eu falar para vocês. No livro Obras Póstumas, foi falado para Kardec, quando Kardec começou a ter os primeiros colóquios dele com o Espírito de verdade, foi falado que foi pedido para ele discrição. Então, a gente não vai ver em momento algum dentro da doutrina que ficou escrita nos livros, nenhuma passagem onde Kardec junta essa frase. O Espírito de verdade é o Cristo. Ele não falou diretamente. Mas se você juntar os pontos, você vê que ele falou sim. E não só ele, como praticamente todos os espíritos da codificação. Vamos ver aqui, por exemplo, para vocês verem. Olha só. Vamos compartilhar aqui de novo. Por exemplo, vamos buscar uma aqui para vocês verem. Essa aqui é uma passagem bem interessante
que está lá na Revista Espírita de 68, onde Kardec deixa bem claro que aquele Espírito Santo representa alguém específico no Evangelho. Olha só o que ele falou. Tem lá todo o texto, ele coloca assim, que aquele Espírito que comunicou não está, na verdade, dizendo que os espíritos superiores se dizem simplesmente espíritos de verdade, qualificação que não seria um orgulho mascarado sob um outro nome e que poderia induzir em erro e se tomado ao pé da letra. Aí ele coloca lá, a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um e pode ser considerado como nome próprio, ou seja, como epíteto, apelido, né? Ela é especificada no Evangelho. Né? Quer ver? Colocar uma outra aqui. Olha só. Essa... o espírito de... O espírito de Hahnemann, que foi o inventor da homeopatia, falando sobre um caso específico daquela época, olha o que ele colocou lá na Revista Espírita. Aí vem, pela melhoria de sua conduta, adquirir esse direito que o espírito de verdade, que dirige esse globo, ou seja, que dirige o planeta Terra. Aí, se a gente for lá no livro O Consolador, Emmanuel falando sobre Jesus. Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto dos filhos transviados. E aí depois, diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência. Ou seja, juntando os pontos, a gente vê que esse e várias outras passagens, né? Colocar mais uma aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver aqui. Agora está difícil de achar, mas vamos lá. Então, gente... Não, mas já esclareceu bastante, Wallace. Nossa, né? Então é isso. Ó. Se o espírito de verdade... e isso tem várias passagens na Revista Espírita. É o Cristo. Se o Consolador, que é aquilo que Kardec fez toda a questão de deixar bem claro, seria a doutrina espírita, o Espírito Santo ele deixou sutilmente colocado essa passagem no livro A Gênesis, resgatando a missão do profeta Elias. Agora, lá na Revista Espírita de 68, onde ele fala dos Messias do Espiritismo, ele deixa bem claro, né, a espiritualidade lá naquela época, que esse Messias específico já estava encarnado naquela época. Então, você juntando os pontinhos, quem que cumpriu o papel que Jesus colocou lá no Evangelho, Mateus 17:11, Malaquias colocou no capítulo 4, né? E a gente vê que são missões específicas para espíritos específicos, né? Que Jesus deixou bem claro que o profeta Elias iria voltar e que teria que cumprir essa missão justamente naquela época, que na linguagem bíblica eles falavam de o dia do Senhor, né? E aí a gente sabe que isso tudo já aconteceu na segunda metade do século XIX com a vinda da doutrina espírita. Tranquilo, gente? Mais ou menos, né? Tranquilo, porque vai dar mais nó na cabeça, né? Mas muito bacana. Mas vocês estão muito pacíficos. Já teve gente que falou, não concordo, não. A gente vai trazendo mais coisas. Wallace, perfeito, cara. Perfeito. Essa ideia de seguir os pontinhos, né? Seguir as migalhas para poder chegar. Não deixa muita dúvida, não, cara. Pode deixar até
algumas observações, umas vírgulas, assim, e se, mas no cerne está lá escrito. Quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo a leitura desse livro aqui, ó. 3 Homens, Apenas um Espírito. Tá? Ele trata desse assunto e de outros, inclusive sobre a missão, né? 3 Homens, Apenas um Espírito, uma visão espírita da missão do novo Messias. Justamente sobre isso tudo que foi colocado. Porque o assunto, ele sabe que ele comprou lá. Né? Esse assunto, né? Ele é, igual eu falei, ele é um dos assuntos mais... ele é de uma simplicidade, mas de uma complexidade ao mesmo tempo tão grande que depende daquilo que a gente falou, depende da expectativa do ouvinte. Quem só se prendeu à ideia que Kardec quis colocar no Evangelho, Consolador é a doutrina espírita, e se satisfaz com isso, beleza. Agora, aquele que quer se aprofundar mais, entender as coisas, por que ele veio naquela época, porque tem uma passagem no Evangelho, no profeta Amós, que ele deixa bem claro o seguinte: ó, Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos profetas. Tá? Então, tudo já estava previsto. Falta aquilo que a colega perguntou: olhos de ver, ouvidos de ouvir, vontade de querer se aprofundar nas coisas, compreender certas coisas, né? Aí vai da necessidade, né, da curiosidade de cada um, né? Porque a doutrina espírita ele tem esse lado moral, né, que o papel que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo do Consolador é esse. Ele veio para consolar, trazer certas ideias para nos reconfortar. Mas é de uma simplicidade tão grande, mas é aquele lado mais difícil de se colocar em prática. Por quê? Porque a gente sabe disso tudo, mas na hora que cada um de nós está sofrendo o seu bocadinho na Terra, né, vem geralmente aquele momento de por que eu, né, a revolta, a insatisfação, né, a gente falta humildade, falta abnegação, falta tudo, né? E aquilo. Então a coisa simples, geralmente as coisas simples são geralmente as coisas mais difíceis da gente vivenciar, né? Porque a gente nós do meio espírita já até o quê? Entendemos, mas só falta assimilar. A gente ainda está caminhando nisso, né? E colocar em prática, né? Colocar em prática. Pois no nosso dia a dia. Eu achei bem bacana essa análise que você fez, realmente, né? Trouxe uma luz e deu um nó, que é o que você falou, que agora é a hora da gente aprofundar, entender mais, buscar mais conhecimento para esclarecendo cada vez mais, né, Wallace? A gente já está finalizando o nosso tempo. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, mas se tiver e quiser mandar no chat, né, que aí depois ele pode responder para a gente, tá? Porque agora a gente tem que finalizar. Wallace, eu quero agradecer imensamente a sua participação, todo o seu carinho, né, elaborar o estudo, trazer essa gama de conhecimentos para a gente, e principalmente essas dúvidas, né, que fazem com que a gente fique pensando mais, querendo buscar mais conhecimento. Muito obrigada, viu, Wallace? Ok. Foi assim, é muito corrido porque o tempo é curto. E é muita coisa, né? E você vê que até para fazer pergunta, a gente tem que ter bagagem, né? Então, por isso que eu provoquei, ó, gente, né? Mas eu espero, se vocês saírem daqui já pensando assim, realmente, o Kardec não foi aquele simples compilador né? O papel dele é um papel missionário, né? Se a gente entender que aquilo que aconteceu no século XIX tudo estava predito, ou seja, existe um grande plano divino que se é divino tem que se cumprir integralmente, porque é a vontade de Deus. E que existia um intercessor, que é aquele papel do consolador, que traz a ideia do advogado, que as outras igrejas colocam, né? Que o Cristo, ele é o intercessor de Deus entre os homens. Então, ele é aquele que compreende o Pai na essência e traz essa luz da verdade
para a humanidade e que ele precisa de alguém aqui encarnado para poder recepcionar isso e compreender, né? E esse foi o quê? Foi quem? Kardec? A gente, só de ter compreendido isso, já valeu a pena hoje, esse estudo mesmo que meio que rápido. Com certeza. Então, a gente agradece imensamente, né, toda a sua disponibilidade. Muito obrigada, muita gratidão. Eu que agradeço. Obrigado, Raquel. Gente, então nós vamos Boa fazer noite a todos. Boa noite. Nós vamos fazer a prece para finalizar. Obrigado a todos também. Muito obrigada. Então, pedir todo mundo para relaxar, fechar o... Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais um dia de estudo, mais uma gama de conhecimentos, para que o nosso, né, crescimento espiritual, nós possamos, Senhor, colocar em prática todo esse aprendizado, que nós, nos nossos momentos de dificuldade, nós possamos lembrar de todo o ensinamento e conseguir colocar em prática para aperfeiçoar cada vez mais. Agradecemos mais essa oportunidade, mais essa gama de conhecimento e agradecemos aos espíritos amigos que estão sempre presentes nos auxiliando nesse momento difícil do nosso planeta. Que assim seja. Amém. Então é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada a participação de todos. Né? Agradecemos imensamente a contribuição de todo mundo. Viu? Obrigado, Wallace, por tudo. Obrigado, Raquel. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado, boa noite. Alô. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, tia. Ei, tia, tudo bom? O Wallace. Você viu, hein, Raquel? Você viu que eu trago torcida, tá vendo? Tranquilo. Tá.